Então, a nossa palestra de hoje está a cargo do Zé Marcelo. Zé Marcelo, que é um trabalhador espírita desde ontem, né, que eu conheço você, faz um pouquinho de tempo. E ele vai falar para nós de Jesus e a reencarnação. Muito boa noite a todos, então. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que nos oferece, ao nosso irmão Roberto pelo convite. Parabéns ao João Clima, que não poderia deixar de dizer, né? Já ficou público e notório, para falar sobre esse tema, que é parte de um seminário de 7 horas. Não se preocupem, hoje é só essa parte, um fragmento do seminário, de grande importância, diga-se de passagem. E aqui nós temos Jesus olhando para o sol, né, como se ele estivesse a dizer: o que eu faço com essa humanidade, né, que não me ouve. E aqui a primeira citação de Lucas, justamente porque muito se ouviu dizer, por parte de esotéricos e outros profetentes, de que Jesus teria aprendido entre os 13 e 30 anos alguma coisa com os essênios, mas acontece que Jesus detinha todo o conhecimento que a Terra poderia lhe oferecer, era um autodidata, por assim dizer, no seu mais alto nível de compreensão. O fato é que ele cresceu entre os seus, foi educado segundo as leis judaicas, como diz Lucas, e crescia o menino Jesus em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Evidentemente que ele despontou para a sua grande missão aos 30 anos, 3 anos suficientes para iluminar o mundo inteiro. Jesus então foi educado segundo as leis judaicas, mas imaginem Mozart com 5 anos ouvindo de um professor de música dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Imagine que tortura, não é verdade? Dizem alguns evangelhos apócrifos que Jesus, sim, chegava a se sentar nas sinagogas, ouvir o que tinham a dizer os doutores da lei, normalmente os escribas e fariseus, mas quando um professor lhe perguntava algo, e ele respondia com tamanho brilhantismo, o professor se sentava e Jesus assumia o púlpito, assumia a aula, um espírito da mais alta elevação. Não é? Ele teve contato com os ensinamentos restritos dos escribas, dos fariseus, que não eram abertos a todos. Que ensinamentos seriam esses? Vamos então tentar compreender o que seriam esses ensinamentos. Aqui nós temos Rabi Bar Yochai, Rabi Shimon Bar Yochai, numa foto digital daquela época, não é verdade? O pai do misticismo judaico. Quem foi esse homem? No século II da nossa era, ele passou 10 anos numa caverna. A gente passa algumas horas semanais na casa espírita, já reclama. 10 anos numa caverna. Fazendo o quê? Recebendo ensinamentos do profeta Elias, em espírito claro, porque ele já havia desencarnado 1000 anos antes daquela época. Então vejam bem aqui, essa é uma citação da história judaica, um processo mediúnico de recebimento das instruções. Que instruções seriam essas? Os fundamentos da chamada Cabala. Só existe uma Cabala, que é a Cabala judaica. Eu tentei compreender num livro finíssimo, já resumido da Cabala, e não consegui, porque é muito complicado. Já naquela época eram ensinamentos extremamente restritos, de um entendimento apurado, somente para aqueles iniciados, assim chamados. Fala-se muito hoje na Cabala, Cabala da numerologia, Cabala da Madonna, Cabala do amor, enfim, a Cabala judaica é algo diferenciado. É a única Cabala, não é? O principal livro é o Sefer HaZohar, ou Zohar simplesmente, quer dizer o livro do esplendor da vida, de autoria de Shimon Bar Yochai, só que não foi escrito por ele. A chamada tradição verbal, os ensinamentos ágrafos, como foram também transmitidos a princípio
os ensinamentos do Cristo, de boca em boca. Aqui nós temos o túmulo, não é, de Shimon Bar Yochai. Por que estamos mostrando isso? Porque ele é reverenciado, não é, entre os judeus. Aqui nós temos um outro judeu cabalista chamado Isaac Luria, que também é reverenciado pelos judeus cabalistas, creem na reencarnação. Esses grandes mestres da Cabala judaica ensinam que a perfeição, para ser alcançada, é preciso transitar pela Gilgul Neshamot. O que seria isso? A roda do renascimento. Não sei se vocês se lembram do Sansara. Sansara é a roda tibetana da reencarnação. É um desenho muito interessante, em que aquele que errou, ele retorna para cumprir o seu karma, como dizem os indianos, para resgatar os seus erros, até que se torne um espírito puro e se eleve ao nirvana pela prática das virtudes. O Zohar é a coluna vertebral da Cabala, que significa o que foi recebido. Recebido para nós, mediunicamente, de maneira transcendental, por ser parte integrante da Torá. O que era a Torá? Composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem origem e natureza divina. Foi Moisés quem os recebeu diretamente de Deus durante a revelação no Monte Sinai e os instituiu como parte da história do povo de Israel. Vejam bem, antigamente nós pensávamos que Moisés havia recebido tão somente as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. 6 em uma, 4 em outra, não é verdade? Agora nós compreendemos porque ele passou 40 dias, 40 noites para receber só 10 mandamentos. Deus então não entenderia nada de relação custo-benefício, não é verdade? Porque na realidade, ele separou ensinamentos que eram de conhecimento público, por exemplo, os 10 mandamentos, são simples de serem, de certa forma, compreendidos, daqueles ensinamentos esotéricos, como nós veremos. Aqui nós temos o rabino Philip Berg, que é um judeu cabalista. E vejam bem o livro que ele escreveu. Reencarnação, as rodas da alma. Inclusive, o que é negado pelo Espiritismo não é aceito na questão 612, a metempsicose, que afirma que os espíritos, dependendo dos atos que eles tenham cometido numa vida, poderão retornar para habitar corpos animais, espécies vegetais. Os judeus cabalistas acreditam nisso, nós não. Fiquemos apenas com a parte da reencarnação em corpos humanos. Para quem tiver a oportunidade de ler essa obra, Gilgul Neshamot, diz Philip Berg, é uma roda em constante movimento. E, ao girar, as almas vêm e vão diversas vezes num ciclo de nascimento, evolução, morte e novo nascimento, reencarnação. Só que essa expressão reencarnação não constava nos escritos antigos, mas sim palingenesia. É diferente, mas significa a mesma coisa. Palin, múltiplos, vários. Genesia, nascimento, o que dá no mesmo. Jesus, segundo o Espiritismo, questão 625 do Livro dos Espíritos, é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Não há um só espírito que tenha passado pela terra com o qual podemos compará-lo. Talvez o que mais tenha se aproximado de Jesus tenha sido Francisco de Assis, que Joana de Ângeles situa como o irmão de Jesus, o segundo na hierarquia espiritual do planeta. É algo muito sério. E mesmo entre Francisco de Assis e Jesus, há uma distância expressiva. Na obra Caminho da Luz, Emmanuel, através da psicografia segura de Chico Xavier, nos fala sobre uma comunidade de espíritos puros, angélicos e perfeitos, a cujos componentes da mais alta elevação cabia o empreendimento de grandes tarefas, tais quais acompanhar, supervisionar coletividades planetárias. Essa comunidade
há mais de 5 bilhões de anos, como se conjectura ser a idade da Terra, se reunia mais uma vez, naquela oportunidade para decidir qual daqueles espíritos sublimes se encarregaria de acompanhar a formação do planeta Terra, desde quando este orbe era uma massa de fogo, uma bola de fogo que começava a se desprender da nebulosa solar, para então submeter-se à sua órbita como vigora até hoje. E Jesus foi escolhido para acompanhar a formação do planeta Terra. Cada molécula, cada elemento desse planeta guarda a marca do Cristo. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá, disse Jesus. Ele se referia à humanidade terrestre. Até hoje, costumamos dizer que ele é o co-criador do planeta Terra. Essa supervisão especial se mantém até hoje. Construtor do planeta Terra, dizem os esotéricos que ele é um engenheiro sideral. Expressões que representam a mesma coisa. Governador espiritual do planeta. Graus de dificuldade dos ensinamentos de Jesus nós poderíamos dividir em basicamente 2. Exotéricos com X e esotéricos com S. Foneticamente dá no mesmo, não é? Esotéricos, exotéricos, para gravar bem a diferença. O que seriam ensinamentos exotéricos? Aqueles que eram transmitidos ao público sem restrição. O que seria um ensinamento exotérico? Quando Jesus ensinou de maneira exotérica? Quando ele diz, amai os vossos inimigos. Claro, difícil de ser praticado, mais fácil de ser entendido. Entenderam? Quando Jesus disse que era preciso amar aos inimigos. A prática já é algo bem mais complexo. Quando ele diz, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Fácil de entender, difícil de praticar, mas era algo que ele podia dizer sem reservas. Quando ele percebe que a mulher pretensamente adúltera está prestes a ser apedrejada, ele emite aquele enunciado filosófico dizendo aquele que estiver isento de pecados, que atire a primeira pedra. Ele queria uma resposta imediata, que aquela mulher não fosse apedrejada. Então lançou esse ensinamento exotérico. O que seria um ensinamento esotérico? Esse sim, ministrado a um grupo restrito de pessoas. Um conhecimento esotérico era normalmente ministrado por Jesus através de parábolas, quando ele pretendia manter ocultos tais ensinamentos propositadamente. E naquele momento em que ele enuncia a parábola do semeador, talvez até hoje seja um pouco difícil de ser compreendida. E acercando-se dele, os discípulos disseram, por que falais a eles por parábolas? Porque muitos não a compreenderam. E os discípulos e apóstolos perceberam isso. Então ele diz o seguinte, a vós outros é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Vejam bem a distinção. Ele enunciou a parábola para todos, mas não a explicou para todos. Somente para aqueles que estavam mais próximos e que o podiam compreender melhor. Mesmo assim, não disse tudo. Havia entre os apóstolos níveis diferenciados de entendimento. Como nós muitas vezes temos numa sala de aula, alunos que têm uma maior capacidade de assimilação, outros uma menor capacidade. Comparemos, por exemplo, a dificuldade de compreensão, de aceitação de Tomé. Jesus promoveu curas espetaculares na presença de Tomé, mas a cada dia ele queria comprovações de que ele de fato era o Messias. Incrédulo. Quando Jesus se mostrou depois da crucificação, ressurrecto, materializado,
para 11 testemunhas oculares, apóstolos. E estes foram avisar a Tomé que Jesus havia ressuscitado. O que ele disse, não acredito. 11 testemunhas oculares. Só acredito quando vi, quando tocar-lhe os cravos nas mãos, a ferida do lado. Até lá, não acreditarei de jeito nenhum. Comparemos esse nível de compreensão com o de Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Começou a ficar nervoso na segunda vez. Na terceira ele já estava desequilibrado praticamente. Porque da mesma forma como ele disse 3 vezes a Jesus que o amava, 3 vezes ele o negaria. Mas Jesus não negligenciou também, nem tampouco a Tomé. Eram poucos os apóstolos, os discípulos. E comparemos todos esses níveis de fé, de aceitação, de compreensão, com o nível de João, o discípulo a quem ele amava. Palavras até com certo despeito dos demais apóstolos. João, aquele a quem ele amava. Ele amava a todos, mas João o compreendia melhor e o aceitava sem restrições. Muito ainda tenho a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Agora, nesta presente encarnação. Até hoje, o conhecimento acerca da reencarnação é esotérico. Não adianta tentar insistir, isso não quer dizer que sejamos melhores do que os nossos companheiros de outras crenças, não. Mas não adianta tentar insistir em convencer alguém que tem uma mentalidade pré-formada em outros princípios sobre a reencarnação. Não podeis suportar agora, nesta vida. A reencarnação, então, era um conhecimento esotérico. E ainda hoje o é, para muitos. Repito, não porque sejamos especiais ou melhores do que ninguém, mas porque já podemos compreender. Somos aproximadamente 3.200.000 espíritas no Brasil, aproximadamente. No mundo não passamos de 7, 8 milhões. Há muitos simpatizantes, sim. No Brasil, 40, 50 milhões de pessoas creem na reencarnação. Mas não creem na comunicabilidade dos espíritos. No início, na viagem que Kardec fez em 1862, e há um livro, Viagem Espírita, de 1862, é muito interessante ler essa obra. Havia espíritas que não acreditavam na reencarnação. Vejam bem o trabalho de Kardec. Havia outros que se dedicavam tão somente ao fenômeno mediúnico, outros somente ao aspecto, já naquela época, evangélico, do culto no lar. O encontro de Nicodemos com Jesus é algo muito interessante. Analisando esse encontro sob a ótica de Carlos Torres Pastorino, que eu chamo de gênio, um profundo conhecedor do grego. E você não conhece grego com 1 ano, 2 anos de curso intensivo. Você tem que passar a vida inteira estudando grego. Porque é uma língua pobre, tal qual o inglês. Um vocábulo tem vários significados e você precisa buscar o significado do passado. Então, a complicação é extrema. Carlos Torres Pastorino era padre, um sacerdote, na Itália, sacramentado. Dizem que ele se decepcionou quando Mahatma Gandhi teve a sua presença no Vaticano negada, porque ele usava vestes muito simples. Então ele pensou, puxa, se Mahatma Gandhi, com as suas vestes simples, foi barrado no Vaticano, Jesus também seria. E se retirou. Quando ele leu aqui no Brasil já, o Livro dos Espíritos, as 1019 perguntas de uma vez só, ele disse, é isso. É um verdadeiro gênio. E nós analisaremos algumas citações de acordo com Carlos Torres Pastorino. João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, vejam bem, uma conversa longa à noite. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Era uma autoridade na lei judaica. Quem eram os fariseus, segundo Jesus? Jesus tinha muito carinho pelos fariseus.
Eram os doutores da lei, a elite religiosa. Jesus assim se expressou acerca deles: hipócritas, com muito carinho, repito, serpentes, raça de víboras, condutores cegos, sepulcros caiados. Não tem um elogio aqui para os fariseus, não é verdade? Porque eles se esmeravam nas exterioridades da fé, em detrimento da reforma íntima, imprescindível e necessária. Por isso, sepulcros caiados, brancos por fora, apodrecidos por dentro. Pois bem, mas esse era um fariseu especial, que vai ter com Jesus à noite. Por quê? Menor a possibilidade dele ser visto. Ai de alguém, ai de um fariseu, um doutor da lei, que buscasse uma compreensão com Jesus, de fundamentos que eles conheciam. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Pronto, aqui ele reconhece a natureza superior de Jesus. E é muito importante. Jesus, percebendo os pensamentos, que vejam bem, alguma pergunta sobre nascer de novo aqui? Nada. Imaginem que Jesus percebia os pensamentos, principalmente dos fariseus, as intenções. Em diversos momentos percebemos essa realidade no Evangelho. Jesus, então, percebendo-lhes os sentimentos, os pensamentos, as intenções. Imagine você conversar com alguém que já sabe de antemão o que você vai dizer, o que você está pensando e, sobretudo, as suas intenções, escondidas muitas vezes num sorriso, numa palavra. E então Jesus percebe os pensamentos, a dúvida atroz de Nicodemos. E já começa a falar: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não há nenhuma, repito, pergunta de Nicodemos nesse respeito, não pode ver o reino de Deus. E aí vem os desdobramentos. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nem as criancinhas da evangelização fariam uma pergunta dessa, concordam? As questões da tradução transformaram uma frase interessante numa frase tola. Mas ela foi feita dessa maneira? Vamos lá, então, recorrer a Carlos Torres Pastorino. Sabedoria do Evangelho, são 8 volumes. Como poderá bastar a um homem renascer depois de velho? Acaso poderá bastar que ele entre pela segunda vez no ventre materno para só com isso ver o reino dos céus? Já mudou, totalmente. Porque ele era um doutor da lei, não ia fazer uma pergunta tão tola assim: como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? De maneira alguma. E Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer de água e de espírito não pode entrar no reino de Deus. Mais desdobramentos. O que é nascer de água? Vamos lá na Gênesis. Porque sempre que Jesus ensinava, ele se reportava a ensinamentos do Velho Testamento, os ensinamentos restritos do passado. Por isso que na maioria das vezes ele dizia: ouviste o que foi dito aos antigos, e aí aplicava a conjunção adversativa, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, para dizer e corrigir o que havia sido dito antes. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Olha a sutileza. Então ali ele destrói sistemas arraigados no erro, separa o joio do trigo. Nascer da água. Vamos lá para saber a importância da água já como elemento vital, como a origem da vida, nas páginas primeiras do Velho Testamento. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha a importância da água. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas sob o céu se reúnem em um único lugar e suja a porção seca. Conhecem aquela música? Terra, planeta, água. Não é verdade? Não se preocupe, eu não vou cantar. É exatamente isso. A água, a fonte da vida. Que as águas produzam animais vivos. Já naquela época, a importância da água. Por isso Jesus fez menção à água. Na obra Caminho da Luz, Emmanuel nos diz o seguinte, através da psicografia de Chico Xavier: os primeiros habitantes da Terra no plano material, nossos primeiros corpos,
São as células albuminóides. Depois a doutora vai explicar o que é isso. Ameba. Ameba eu sei, já fui chamado muitas vezes de ameba. Não é? Mas depois que eu me tornei espírita, ameba se tornou um elogio. Porque esse é o nosso passado. Todas as organizações unicelulares que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida, morna dos oceanos. O que é isso? Os nossos primeiros corpos, organismos unicelulares. Já na obra No Mundo Maior, nós temos uma referência ao princípio espiritual que se uniria àqueles organismos unicelulares. Acolheu-se no seio tépido, morno, das águas, através dos organismos unicelulares. Foi um momento então em que princípio material se uniu ao princípio espiritual. Nossas primeiras experiências, nossas primeiras encarnações, por assim dizer. Nascer de água. Vejam bem o desdobramento. Nosso corpo, composto por aproximadamente 70% de água. Não é verdade? A superfície terrestre, 75% de água aproximadamente. Continuamos a nascer de água, porque o processo de gestação, né, doutora? Também, leva 9 meses, onde permanecemos imersos em líquido amniótico, basicamente água. Nascer de água, então, é assumir um corpo físico. Vejam bem os desdobramentos de uma simples expressão, simples e complexa ao mesmo tempo. E diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Somos nós essa dualidade espírito e matéria. Não te maravilhes de dizer-te, necessário vos é nascer de novo. Olha como a conversa vai ao longo da noite. Não é? Com todo respeito à crença alheia, se nascer de novo foi simplesmente jogar uma cuia d'água na cabeça, nos primeiros 10 minutos Jesus já encerrava essa conversa. Mas ela se prolonga. Nascer de novo é reencarnar. O Espírito sopra onde quer e ouvis a sua voz. Mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vejam bem que citação complexa também. O que é o Espírito sopra? Talvez não tenha sido bem aplicado, mas o Espírito sopra é o Espírito reencarna. O sopro divino da vida. Por isso é que o grego é extremamente complicado. As nuances do grego koiné, porque foi em grego koiné que os evangelhos foram escritos. E depois traduzidos. E aí as dificuldades de tradução. Não sabeis de onde vem. Sua última encarnação, alguém sabe? Normalmente a maioria diz que foi rainha no Egito, monge beneditino. Ninguém quer ser bandido, né? Nazista na Segunda Guerra, não. Se você disser para alguém, você foi uma rainha no Egito, a pessoa está satisfeita, acreditando. Ela vai gostar. É fácil. Você foi um monge, você foi um padre, é mesmo. Ou a sua origem. Alguém sabe aqui quando foi criado por Deus? Nem para onde vai. Alguém sabe qual será a sua próxima encarnação? Eu sei que muita gente vai querer reencarnar no outro país. Isso é verdade. Quem sabe até lá isso não melhora, né? A nossa esperança. Ou sua destinação final. Eu me lembro que quando eu trabalhei no Departamento de Doutrina da Federação, nos tempos de Marcelo Paes Barreto, ele me jogou numa entrevista na televisão, na época era TV Manchete, e lá tinha uma senhora esotérica, chamada Célia Leite, se eu não me engano. No final daquele programa, né, ela me convidou para fazer um seminário, e ela me mandou depois um prospecto, e graças a Deus o seminário não aconteceu. Eu digo por quê, graças a Deus? Porque no folder do seminário lá estava, seminário com José Marcelo Gonçalves Coelho, saiba o que você foi na sua última encarnação. Olha a fria, olhem que fria aquela criatura ia me colocar. Já estava tudo pronto, eu ia aparecer lá, me diga o que eu fui na última encarnação. Graças a Deus não aconteceu, ela
teve um problema, teve que viajar. Nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Pode ser do Espírito de Deus, do Espírito divino, ou o que é nascido do Espírito de Deus é Espírito humano. Nascer do Espírito pode ser também a renovação espiritual através das sucessivas encarnações. A renovação que cada um de nós tem feito, ainda que não sinta, através das sucessivas encarnações. Continua o diálogo. Nicodemos pergunta, como pode ser isso? Jesus responde-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Prestem bem atenção na sutileza dessa resposta. Você é mestre e não sabe disso? Por que ele tinha obrigação de saber? Tinha. Vamos lá então, em Gabriel Delany, na obra intitulada Reencarnação. O princípio da reencarnação era ensinado aos intelectuais da época, ensinamentos esotéricos, escribas e fariseus doutores da lei, ensinamentos herdados dos antigos profetas, Shimon Bar Yochai, daqueles primórdios da cabala judaica. Vejam bem como tudo se encadeia. Aqui nós temos o único historiador que citou Jesus. Por isso que muitos dizem, alguns na verdade, que Jesus foi uma lenda, que ele não teria existido de fato. Porque nenhum historiador, a não ser este, faz citação sobre Jesus, Flávio Joséfo, que viveu de 38 a 103 depois do Cristo. E ele diz na sua obra De Bello Judaico, de belo não tem nada de belo, é da guerra judaica, não é? Ensina aos fariseus que as almas são imortais. E as almas dos justos passam, depois dessa vida, a outros corpos. Porque a dos injustos passa para corpos animais. Crença cabalística. Exatamente o que eles aprendiam. Então, por isso Jesus diz, você é mestre, é doutor da lei, não sabe disso? Tem obrigação de saber. Jesus encerra, finalmente, hein? Quantos minutos, quantas horas deve ter demorado esse diálogo? Profundo, esotérico, porque o que ele disse para Nicodemos, ele não diria para outras pessoas, para muitos apóstolos mais próximos, ele não diria. Se te falei de coisas terrestres e não creste, na verdade, não compreendeste. Porque o que queria Nicodemos é se certificar de que a reencarnação era defendida e esposada também pelo Messias. Essa foi a razão da visita de Nicodemos. E se te falei de coisas terrestres, não compreendeste? Como compreenderás se eu te falar das coisas celestiais? Por quê? Coisas terrestres, reencarnação. Coisas celestiais, coisas espirituais, mais profundas que a reencarnação. Uma passagem, outra passagem além dessa citação de grande importância. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, quem diz o povo ser o filho do homem? Outra expressão que passa desapercebidamente pelos nossos olhos. Filho do homem, olha, cuidado, ele é homem, filho de alguém importante. É assim que nós entendemos essa citação, não é verdade? Mas filho do homem tem uma concepção mais profunda, porque Jesus resgata citações do Velho Testamento. Por isso ele pergunta dessa maneira. Segundo Carlos Torres Pastorino, repito, doutor em hebraico e em grego, é o homem que não está mais sujeito a reencarnar. Vamos ver. E filho de mulher ou nascido de mulher é aquele que ainda necessita reencarnar. Não mais sujeito a reencarnar por provas e expiações, apenas por missão. Mas o filho de mulher ou nascido de mulher é aquele que ainda necessita reencarnar para pagar provas e resgatar expiações. Expiar atos do passado. Vamos lá atrás, no Velho Testamento, para compreender o que Jesus queria dizer. O homem nascido de mulher de poucos dias e farto de inquietação. Ora, se aqui a expressão nascido de mulher estivesse sendo aplicada no sentido fisiológico, de nascer por uma mulher, do ventre de uma mulher, não teria muito sentido.
Não é verdade? Porque todos são nascidos de mulher fisiologicamente. Mas aqui ele está falando filosoficamente, ou seja, traduzindo, o homem que ainda precisa reencarnar como prova e como expiação é de poucos dias e farto de inquietação pelos seus equívocos do passado. Prestem bem atenção, interessante. E aqui para confirmar, Jesus dizendo, e eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta que João Batista. Ora, se nascido de mulher estivesse aqui sendo aplicado no sentido fisiológico, o que Jesus estava dizendo? João é maior que eu. Concordam? Mas aqui está no sentido filosófico. Ou seja, dentre aqueles que ainda precisam reencarnar, estão abaixo de mim, no nível evolutivo, João é o maior. Nós vamos aqui, de maneira alguma, citar as teorias, inclusive rustanguianas, de que Jesus não teria tido um corpo físico, mas um corpo agênere, teria sido um agênere, não teria passado pelo nascimento como todo ser humano passa. Kardec nos diz que sim, que ele trilhou todos os caminhos, o processo da fecundação, o processo do nascimento, da mesma forma como os humanos. Voltando à pergunta, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles disseram, alguns, João Batista. Outros responderam Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Ora, por que disseram que Jesus era João Batista? Jesus não poderia ser a reencarnação de João Batista, porque nasceu 6 meses antes dele. Quando João foi morto, Jesus tinha cerca de 30 anos. Então não podia ser a reencarnação dele. Julgavam que Jesus fosse João Batista ressuscitado. Assim como hoje não há crença na ressurreição e não há crença na reencarnação, naquela época também. Vamos compreender melhor. Nessa época ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos seus cortesãos, esse é João Batista. Ele despertou dentre os mortos e por isso os poderes operam nele. Ora, Herodes ouviu falar daqueles milagres impressionantes, mas ele havia mandado degolar João Batista a pedido da filha de Herodias, chamada Salomé. E ele não queria absolutamente degolar João Batista, porque tinha medo do verbo emocionado, da conduta correta, da disciplina de João Batista. Então, quando João Batista diz, eu voltarei, Herodes ficou com medo e pensou que Jesus era João Batista, porque ele não conhecia Jesus fisionomicamente, fisicamente, pessoalmente. Ele temia que João Batista houvesse ressuscitado dentre os mortos, que havia essa crença por parte dele e por parte de muitos. Julgou que Jesus fosse João Batista ressuscitado, porque ainda não conhecia Jesus pessoalmente. Depois ele ficou aliviado. Graças a Deus, não é ele. Por que disseram então que Jesus era Jeremias ou algum dos profetas? Vejam bem, aqueles outros acreditavam na ressurreição. Esses, na reencarnação. Porque julgavam que Jesus fosse a reencarnação de Jeremias ou algum dos profetas do Velho Testamento. E por que eles disseram que Jesus era Elias? Mais uma vez lá atrás, justificando Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Era profecia. Então, uns julgavam que Jesus fosse Elias reencarnado. Porque o que se esperava é o seguinte, interrogaram-no dizendo, por que diz então, mestre, já que você disse ser o Messias, que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus responde, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, futuro do presente, ele virá. O que é isso? A próxima encarnação de Elias, anunciada por Jesus. Ele virá ainda. Mas vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem.
O único que se intitula Filho do Homem é Jesus. Prestem bem atenção. Ou seja, Elias já veio e não conheceram, encarnação passada. E por que não conheceram? Porque ele estava disfarçado de João Batista. No corpo de João Batista. Eles entenderam palavras do Evangelho, que João Batista havia sido uma das encarnações de Elias. Elias e João Batista, o mesmo Espírito. Predição do nascimento de João Batista. Vejam bem a sequência de acontecimentos. E apareceu a Zacarias um anjo, que quer dizer mensageiro, do Senhor em pé e disse: não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher já de avançada idade, dará à luz um filho a quem chamarás João. Olha, o anjo já botou até o nome, achei um pouco democrático isso, né? Botou até o nome, João. Ele irá diante do Senhor com o espírito e o poder de Elias. O que é isso? Já conversei com vários colegas pastores, eles não explicam. O poder de Elias, porque o próprio Elias é em poder. Mateus, mais uma citação. Acontece que desde os dias de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que o arrebatam. Ora, que dias de João Batista eram esses? Sim, não podia ser de João Batista na encarnação atual daquela época, porque eles eram contemporâneos. Mas os dias de João Batista, numa outra encarnação, quando ele era Elias, o reino dos céus é tomado pela violência. Era a violência da lei mosaica, que determinava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida. Porque os hebreus saíram da escravidão no Egito e passaram a invadir terras alheias, dizimando tribos inteiras, tomando as mulheres, umas como concubinas, outras como esposas. Muitas crianças foram mortas. A maior carnificina da história da humanidade foi promovida, por exemplo, por Davi, um dos maiores sanguinários da história bíblica, cruel até mesmo para os moldes bélicos. Então, esse foi o grande, por assim dizer, karma coletivo. Karma é uma palavra de origem indiana, que quer dizer ação, mas seria a grande expiação. Até hoje, os judeus prosseguem aguardando pelo Messias, porque não aceitaram Jesus como Messias. Então, todas as terras que os judeus têm hoje, pertencem aos palestinos. É uma questão histórica. Eles foram invadindo e tomando, fazendo escravos, como eles eram. Uma incoerência absurda. O reino de Deus é tomado pela força. Palavras de Jesus, palavras críticas no seu melhor sentido. E continua Jesus: pois todos os profetas e também a lei assim profetizaram. E se quereis entender, aqui não tem uma opinião, aqui não é nada subjetivo. Ele mesmo, João Batista, é o Elias que havia de vir. Não há nenhuma outra interpretação aqui. Jesus diz tacitamente, diz expressamente, muito claramente, o porquê da decapitação de João Batista. É bom lembrar que entre Elias e João Batista há um espaço de 800 anos. Muito provavelmente, João Batista, Elias, o Espírito em si, reencarnou muitas outras vezes esse espaço de 800 anos. Mas o que se diz como sendo a razão da sua decapitação é que ele fez 450 sacerdotes do ídolo Baal, que não haviam se convertido ao Deus único dos hebreus, ao ribeiro de Quisson, e ali os decapitou. E alguém certa feita me perguntou durante o seminário: vem cá, Zé Marcelo, ele não deveria ter reencarnado 450 vezes e perder a cabeça nessas 450 vezes? Aí seria um desperdício de reencarnação e de cabeças, né?
Porque a ideia não é essa. A ideia é a compreensão das origens do mal. Reforma íntima. Jesus no Monte das Oliveiras, um dos seus últimos momentos de liberdade. Aproxima-se Malco, servo do sumo sacerdote, para aprisionar Jesus. E Pedro então saca a espada. Ele acreditava em Jesus, mas não custa nada andar com uma espadinha, né? Pode precisar. E ele decepa a orelha de Malco. Jesus, longe de dizer, boa Pedro, essa foi boa, hein? Cortou direitinho. Não, ele repreende o seu apóstolo, dizendo, recolhe a tua espada, Pedro, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. O que é isso? Lei de causa e efeito. Mas são tantos que vivem pela espada, pela violência, e não morrem pela violência, não é verdade? Um dos maiores mafiosos, eu não vou dizer o nome dele, porque eu tenho medo dessas coisas, a noite está chegando, ele pode puxar meu pé. Morreu de uma maneira invejável, sentado numa poltrona diante da sua janela, entrava uma brisa suave que balançava as cortinas esverdeadas, e no final da tarde simplesmente seu coração parou. Viveu pela violência e não morreu pela violência. Mas a citação de Jesus perderia totalmente o sentido se vivêssemos uma única vida, não é verdade? É a prática. Demonstrando exatamente que Jesus nos falava sobre lei de causa e efeito, sim, mas a se fazer valer através das sucessivas encarnações. O cego de nascença é uma passagem interessante. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, esse ou seus pais? Ou seja, alguém tinha que ter pecado. É uma pergunta que revela o conhecimento, para que ele nascesse cego. Por que eles fizeram essa pergunta? Vamos lá atrás. Êxodo, Números, Deuteronômio. Deus visitará a maldade ou a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Criou-se com essa citação a ideia da maldição familiar. Já ouviram falar nisso? A maldição familiar que acompanha uma determinada família. Costumava-se dizer antigamente, se o filho passou por isso, é em decorrência da maldição familiar ocasionada pelo avô, pelo tataravô. Sem a ótica reencarnacionista, os filhos pagariam pelos erros dos pais. Com a reencarnação, o tataravô pode ser o neto, o filho de hoje, o avô de ontem, e assim por diante. Nesse entendimento, tudo se encadeia. Por isso eles perguntaram daquela maneira. E Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Estranho. Quer dizer então, que ele não merecia nascer cego. Assim nasceu, só para que Jesus fizesse, entre aspas, um milagre e pudesse provar a sua autoridade? Seria isso? Inconcebível, não é? Vamos lá. Nem ele pecou, não se tratava de uma expiação. Nem seus pais. Corrige a crença de que os filhos pagariam pelos erros dos pais. Então por que ele nasceu cego? Só para que Deus mostrasse o seu poder através de Jesus? A Gênesis capítulo 15 nos diz Kardec, se não era uma expiação do passado, era uma provação. Qual a diferença entre expiação e provação, rapidamente falando? A expiação ela é imposta. A provação ou a prova pode ser escolhida. Uma aprovação apropriada ao progresso daquele espírito, que quis adiantar etapas reencarnatórias, ganhar pontos de elevação, porquanto Deus que é justo não lhe imporia um sofrimento sem utilidade. Não se trata, portanto, de resgate kármico, mas de provação. A interpretação corrente de que nasceu cego só para que Jesus pudesse operar o milagre é de inconcebível fragilidade irracional. Jesus ensinava a reencarnação quando curava. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vá e não peques mais. O sofrimento do presente tinha origem no passado. Ele curava, mas dizia, vê que estás curado, no futuro não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Recomendando
a reforma íntima como elemento definitivo de cura. Jesus, no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra pacificada, planeta de regeneração. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, os pacíficos, os pacificadores, para que possamos herdar um planeta melhorado. João, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Se não fosse a reencarnação, analisando isso aqui, sob a ótica da unicidade da existência, os discípulos depois de Jesus, Jesus me enganou, ele foi embora e eu não fiz nem 1% do que ele fez, não é verdade? Jesus os teria enganado, mas é porque aqui também está inserida a ideia da reencarnação. Não sei se os senhores se lembram da mensagem inicial. Eu até citava nos nossos seminários aquela citação: se teu olho é para ti motivo de escândalo, cortai-o, lançai-o fora de ti. Se tua mão ou teu pé também é para ti motivo de escândalo, cortai-o, lançai-o fora, porque é melhor que tu entres na vida manco ou aleijado do que teres 2 olhos, as 2 mãos, os 2 pés e seres lançados no inferno. Por que eu evitei e tenho evitado citar essa passagem? Porque quando eu fazia um seminário, havia um cadeirante. E ele se sentiu atingido diretamente por essa citação. E durante o seminário ele me perguntou: Zé Marcelo, então eu devo ter feito coisas horrorosas no passado para ter nascido paraplégico, não é? E eu realmente fiquei extremamente constrangido com a pergunta dele. Foi como se eu tivesse colocado o dedo na ferida dele. Não que haja algo impróprio naquela citação, é um conhecimento fantástico. Mas quando alguém é atingido e se sente atingido, aí é complicado. E por isso eu passei a evitar essa citação de grande poder filosófico, mas que acabou atingindo uma pessoa, a ponto de me constranger e eu não saber como responder àquela pergunta. Então Jesus, para nós, foi o espírito mais puro que Deus nos concedeu como guia e modelo, mas não foi um ser de exceção. A sua pureza espiritual foi conquistada por ele através das sucessivas encarnações, não as viveu aqui nesse planeta, porque quando para cá veio, já era um espírito da mais alta elevação, as viveu em outros planetas. Jesus para nós é a prova mais contundente da reencarnação, o maior exemplo, a maior certeza que nós podemos ter acerca da reencarnação, seja pelo seu próprio poder anímico, seja por todos os ensinamentos que ele nos ofereceu. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.